incrível história de Alain Mimoun, um homem que simboliza o espírito olímpico. A luta de brasileiros por um esporte pouco praticado por aqui. A vontade de ganhar mais uma medalha faz uma super campeã voltar às piscinas. E o exemplo que os Jogos de Los Angeles podem dar a Londres e ao Rio de Janeiro. Realizadas há 26 anos, as Olimpíadas de Los Angeles ainda são a razão para que jovens americanos pratiquem esporte todos os dias. A chama olímpica já está acesa no rumo a Londres. E a gente começa o programa com uma história sensacional. O repórter Guilherme Rosseguini conversou com Alain Mimoun. Para o Comitê Olímpico Internacional, ele viveu a mais fantástica saga esportiva de todos os tempos. Esse argelino, naturalizado francês, lutou na Segunda Guerra Mundial, superou um grave ferimento e conseguiu vencer o mais difícil dos adversários, Emil Zatopek. Aos 90 anos, ele contou sua história ao programa Esporte Espetacular e prometeu: vai assistir aos Jogos Olímpicos em Londres no ano que vem e vem ao Brasil em 2016. O segredo está na respiração, constante, precisa, no ritmo das passadas. É assim que este senhor francês consegue suportar uma rotina diária de exercícios aos 90 anos. É assim que Alain Mimoun conserva mente e corpo em forma e ainda arranja energia para mergulhar no baú da memória e narrar uma das mais impressionantes sagas do mundo esportivo. Ele recebe a equipe do Rumo a Londres em Paris, capital da França, e pede para começar logo o bate-papo, porque tem muita coisa para contar. Então, esparramado numa pista de atletismo, como se fosse o sofá de sua casa, vai logo avisando: o ponto de partida dessa jornada fica bem longe dali. Nascido em uma família pobre na Argélia, então colônia da França, Alain Mimoun Okacha sabia que para melhorar de vida precisaria deixar o país. Ele queria a cidadania francesa. Na época, a saída que encontrou foi se alistar no exército. Só que aqueles anos 30 não eram os mais tranquilos para quem resolveu pegar em armas. Eu não sabia o que iria ocorrer quando me alistei. Nem imaginava que poderia ocorrer uma guerra. Os jornais da Argélia não falavam de Hitler, do nazismo, de nada. Quando me dei conta, já estava em combate. Pouco tempo depois de entrar para as Forças Armadas, a Segunda Guerra Mundial explodiu. E Mimoun seguiu para o fronte. Até o dia em que viu a morte de perto. Mimoun vasculhava minas terrestres na Itália, quando seu regimento foi surpreendido por um bombardeio. Na fuga, estilhaços de uma bomba dilaceraram seu pé esquerdo. Ele ficou desacordado. Foi carregado por colegas até os médicos. Não havia muita esperança. Eles me levaram correndo para o hospital porque minha lesão era grave. Assim que cheguei, os médicos quiseram amputar minha perna, mas não deixei. Disseram que eu poderia morrer do jeito que estava, mas decidi correr o risco. Fiquei mais de um mês internado. Mimoun se recuperou aos poucos. Os trabalhos para fortalecer a perna combalida começou a correr. Descobriu que tinha um grande talento e muita resistência física. Criou a tal técnica da respiração. Constante, precisa, no ritmo das passadas. 3 anos depois, estava onde todos os esportistas almejam chegar. Mimoun ganhou vaga para representar a França na prova dos 10 mil metros, só que a sorte, de novo, parecia não estar do seu lado. Não era uma época boa para correr grandes distâncias. Tudo por culpa deste homem. Na Olimpíada de Londres, despontava para o mundo aquele que é considerado por muitos o melhor fundista de todos os tempos, o tcheco Emil Zatopek. O apelido de locomotiva humana começou a ser construído justamente naquela prova dos 10 mil metros. Zatopek não deu chances a ninguém. Mimoun até fez bonito para alguém com uma trajetória tão sofrida. Chegou em segundo e ficou, claro, muito orgulhoso. Nos jogos seguintes, em 1952, o francês alcançou sua melhor forma. O problema é que Zatopek também estava no auge. Dessa vez, as disputas com Mimoun foram mais apertadas. Só que o resultado não mudou.
Mimu pendurou mais 2 pratas no peito, nos 5.000 e nos 10.000 metros. Zatopek venceu os 2 eventos e ainda ganhou outra medalha de ouro, na maratona. Já era uma grande história de vida. Um soldado ferido em guerra na perna consegue 3 medalhas olímpicas. Mas a grande saga de Alain Mimu ainda estava por vir. Austrália, 1956. Aos 35 anos, Mimu chegou à sua 3ª Olimpíada com uma aposta que parecia maluca. Correr pela primeira vez uma maratona, a mais desgastante prova dos Jogos. Sem o vigor físico da juventude, encarar os mais de 42 quilômetros da prova parecia mesmo insanidade. E pior, Zatopek estava lá, de novo. Então o ouro parecia já ter dono. Mas, dessa vez, a sorte sorriu para o francês. Estava quente, muito quente, 40 graus. Acho que foi a maratona mais quente de toda a história. O Zatopek virou para mim antes da largada e disse: hoje, todos nós vamos morrer. Aquele calorão que castigava os europeus não era tão estranho para alguém que havia vivido na Argélia, país do norte da África. Enquanto o Zatopek e outros corredores pareciam derreter nas ruas, Mimu seguia inabalável. E naquela respiração, constante, precisa, no ritmo das passadas, ele tomou a dianteira e não largou mais. Entrou sozinho no estádio. Ninguém o ameaçava. O grande momento chegou. O que fazer? Desabar de alegria após tantas derrotas? Humilhar aos berros os que diziam que ele seria um eterno perdedor? Nada disso. Mimu chegou, disse não aos fiscais que ofereceram ajuda e seguiu para a beira da pista. Numa demonstração belíssima de espírito esportivo, ficou ali, esperando e incentivando Emil Zatopek. Faltava alguém para a festa dele ficar completa. Ele chegou exaurido, em 6º lugar. E fui até lá. O abracei e disse: Emil, você não vai me dar os parabéns? Eu ganhei, finalmente. O rosto dele se iluminou. Ele me abraçou e disse: você é um grande campeão. Estou contente por você. Nunca vou me esquecer disso. Ele comemorou como se fosse uma vitória pessoal. Mimu estava cuidadoso com os movimentos no alto do pódio. Parecia saber que aquele momento seria reprisado muitas vezes. Parecia saber que estava virando uma lenda. Hoje ele dá nome a mais de 53 endereços na França, entre ruas, parques e estádios. E até nos leva para conhecer alguns, porque aos 90 anos ele ainda dirige. Como convidado do governo francês, foi espectador de várias Olimpíadas recentes. Viajou até para a China em 2008 e disse estar confiante para acompanhar os Jogos do Brasil em 2016. Quando eu soube que o Brasil ficou com as Olimpíadas, eu fiquei muito contente. Um povo jovem, que ama esporte. Eu adoro conversar com jovens, contar um pouco da minha história, tentar fazer a diferença na vida deles. Eu acho que eu tenho algumas coisas a ensinar. Você não acha? Muitas coisas, Sr. Mimu. Muitas coisas. E para quem acha 2016 muito distante para um nonagenário, basta vê-lo e ouvi-lo em ação. É a velha receita. Constante, precisa, no ritmo das passadas. O segredo está na respiração. Que história, que lição de vida, hein? Mudando de assunto, mas mantendo a ideia de desafio. Espadas, floretes e sabres são instrumentos com pouca tradição olímpica por aqui, né? Mas 2 brasileiros foram até o berço da esgrima buscar inspiração para brilhar em Londres no ano que vem. Roma é daqueles lugares que parecem não ser de verdade. É sonho. A cada esquina, um cartão postal. A capital italiana pode ser considerada um dos melhores lugares do mundo para muitas coisas. Comer, por exemplo. Mas o que muita gente não sabe é que Roma é também a cidade da esgrima. Em matéria de esgrima, a Itália está entre os países mais competitivos do mundo. Os melhores treinam aqui. Não há, portanto, melhor lugar do que Roma para atletas de países com pouca tradição nesse esporte, como o Brasil, virem buscar inspiração. É exatamente o caso de Atos Schwantes.
Esse nome, aliás, é uma referência a um dos 3 mosqueteiros e já denuncia. Ele vem de família de esgrimistas. O paranaense de 26 anos chegou muito perto de ir às Olimpíadas de Pequim, mas não deu. Dessa vez, ele veio fazer a preparação com quem entende. Os meus colegas de treino agora são justamente os melhores atletas do mundo. Então, todos me receberam muito bem aqui em Roma. Eu estou bem feliz e muito empolgado e otimista para essa classificação olímpica. Renzo Agresta também está morando na Itália, mas para ele, as Olimpíadas já não seriam novidade. Foi a 2, Atenas e Pequim. O problema é que só ir já não satisfaz mais esse paulista de 25 anos. Ele quer fazer história e ser o primeiro esgrimista brasileiro a brilhar nos Jogos Olímpicos. Nunca ninguém ganhou uma medalha, acredito que nunca ninguém chegou nem perto de ganhar uma medalha. E tô trabalhando para isso, tô treinando todo dia para isso e quero correr atrás desse sonho. A esgrima é um esporte tão antigo que não se sabe ao certo nem quando surgiu. Mas pode-se dizer que existe desde que o homem usa a espada para se defender. E talvez a idade seja um dos motivos para a Itália ser o que é nesse esporte, já que se trata de uma das sociedades mais antigas do mundo. O Brasil tem 180 milhões de habitantes e cerca de 1.000 esgrimistas, enquanto a Itália tem 60 milhões de habitantes e 20 mil esgrimistas. Todos eles só vão saber quem vai às Olimpíadas de Londres em abril do ano que vem, mas a confiança de Atos e Renzo é grande. Acredito que pouco a pouco a gente está melhorando e está começando a chegar perto aí dos grandes países mundialmente. É a minha vida. Hoje é isso. É o que eu penso dia e noite. Eu estou aqui para isso. Eu estou investindo tudo nesse sonho e que eu quero transformar já em realidade. No próximo bloco, o Rumo a Londres vai à Austrália, onde eu conversei com a nadadora Lisbeth Trick, dona de 6 medalhas olímpicas. Ela se aposentou em 2009, mas não resistiu. Está de volta às piscinas, sonhando com uma vaga nos Jogos de Londres. A gente volta já.